todas que assistem o nosso ABDT Memória Viva. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de apresentar este programa da Academia Brasileira de Trabalho, que tem por finalidade trazer a toda a comunidade jurídica nacional e internacional um pouco da vida dos membros do nosso sodaliço. E hoje é uma gravação muito especial. É um especial para a academia, mas é também muito especial para o meu coração. Por quê? Porque eu vou ter a satisfação de entrevistar no nosso ABDT Memória Viva a nossa confreira Flávia Moreira Guimarães Pessoa. Ela que é juíza do trabalho, ela que foi conselheira do CNJ, ela que é uma das a nossa representante no estado de Sergipe, e mais do que isso, ela foi, na minha história pessoal, minha primeira orientanda do doutorado. Ela é a minha primogênita e hoje, como a realização do sonho de todo professor sonha que seus alunos sejam melhores do que ele. E eu tenho a satisfação de ter sido orientador de alguém que se tornou muito maior do que eu. Minha amada Flávia, que bom recebê-la no ABDT Memória Viva. A grande satisfação é minha, Rodolfo. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa, aqui num projeto, né, que vai ser muito bom para que se conheça a memória de todos os acadêmicos. Muito feliz em estar aqui. A felicidade é toda minha e vamos lá, porque a gente precisa conhecer essa jovem senhora que eu tive o prazer de conhecer, ainda mais jovem, né? Eu tive o prazer de conviver com Flávia em 2008, 2007, 2008, 2008, quando defendeu o doutorado, mas é algo que eu conheço muito a história. Mas, Flávia, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, em qualquer lugar do país ou do mundo, talvez não conheçam um pouco a sua história. Então, eu queria que você contasse um pouco, Flávia Pessoa por Flávia Pessoa. Onde nasceu, quando foram seus estudos de base, sua formação, e a gente vai conversando um pouquinho mais. Eu sou de Aracaju, sempre vivi em Sergipe e estudei também em Sergipe. Então, nasci aqui em Aracaju, fiz o ensino médio, o ensino fundamental aqui em Aracaju e também me formei em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Eu assumi o TRT muito nova, porque aos 18 anos eu passei no concurso de servidora do meu TRT, do TRT da 20ª Região, já era separado da Bahia, tinha acabado de separar da Bahia, e, né, porque era antes a TRT da 5ª Região, e eu assumi, na época, como nível médio, depois como nível superior, no início de 98 como nível superior, porque eu me formei no final de 97, e em dezembro de 98 assumi como juíza. Então, minha história na carreira, né, judiciária, ela começou bastante cedo, porque foi aos 18 anos quando eu entrei no TRT. Eu entrei na faculdade e também entrei no TRT. Assim que me formei, acabei passando no concurso de juiz de trabalho. Os concursos aqui na 20ª Região, eles demoram muito, porque geralmente de 10 em 10 anos que a gente tem concurso. E foi a sorte que, quando eu estava me formando, abri um concurso e eu acabei passando e sou juíza desde então. Fui juíza substituta há 11 anos e há 15 anos sou juíza titular, e sempre em Aracaju. Como o estado é muito pequeno, as varas do trabalho de Aracaju são rapidamente preenchidas. Então, eu já me titularizei na capital e atualmente sou titular da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju, que é a vara mais nova, né, de Aracaju. É uma vara recente, totalmente eletrônica, já foi criada eletrônica. Então, é uma vara muito, assim, né, sem problemas antigos, sem execuções antigas. É uma vara muito boa de se trabalhar. Eu E, fico paralelamente, Eu fico muito feliz em ouvir essa história aqui, tá me emocionando, porque é parecida comigo, porque eu também entrei na Justiça do Trabalho com 19 anos, no concurso para servidor de nível médio. Quando me formei, em 94 para 95, abriu lá o concurso para juiz, tornei-me juiz em 95, né? Só que aí o estado da Bahia é bem mais amplo, fui lá para o interior, quando voltei para a capital, para a primeira vara, fiquei 10 anos lá e hoje estou na 32ª, que é também uma das mais novas, ou seja, é uma história muito parecida, né? Para e passo. e eu também fui titular da primeira vara de É Aracaju, verdade, eu porque eu sabia fui sobre. titularizada em Aracaju, mas na primeira vara, que era a vara mais antiga, né, com mais problema. E aí, assim, ficamos, né, um tempo como titulares das primeiras varas. É isso. E aí, Diga.
Não, e aí, paralelamente, a carreira acadêmica. Eu Isso. já era, eu já era professora, conheci o Rodolfo enquanto professor, né? Eu já era juiz de trabalho, mas enquanto professor, vindo aqui em Aracaju, a meu convite, para fazer palestras, aulas em pós-graduação. Eu era professora de uma universidade particular, né? E já tinha um mestrado, porque eu tinha feito um mestrado, meu mestrado foi no Rio de Janeiro. Porque, na realidade, em Aracaju, só foi montado o primeiro curso de mestrado em 2011. E eu fui a primeira coordenadora do curso aqui, daqui na Universidade Federal. Então, até aquela época, não havia possibilidade de uma pessoa fazer mestrado ou doutorado em Sergipe, porque nós não tínhamos o curso. E aí fiz o mestrado no Rio de Janeiro. E na época que conheci Rodolfo, era professora aqui de uma universidade particular, coordenando o curso de pós-graduação. E aí a gente se conheceu. Acabou que eu fiz né, a seleção para o doutorado lá na Bahia e a gente ficou nessa relação, né, conjunta aí de muito trabalho, muita alegria, que foi o meu doutorado na Bahia, uma experiência totalmente diferente e que achei bastante interessante. Então, isso foi em 2008, quando finalizei o doutorado. Logo depois, eu já era professora nesse meio tempo eu fiz concurso para professor da Universidade Federal como assistente, né? E logo depois fiquei como professora adjunta, e que hoje sou professora associada. Estou quase virando professora titular só falta um ano para completar o tempo para virar professora titular aqui da Universidade Federal de Sergipe. A gente tem aqui na universidade um outro amigo nosso, né, que também é da academia, o Otávio Augusto, e a gente divide lá, ele é de Direito de Trabalho, eu sou do Processo de Trabalho. Então, eu sou professora lá na Casa do Processo de Trabalho. Atualmente dou aula no mestrado, tanto da Universidade Federal de Sergipe, quanto no mestrado e doutorado da Universidade Tiradentes, porque nós temos, né, na universidade, é a maior universidade aqui do estado, nós temos um mestrado e doutorado em Direitos Humanos. Então, na Universidade Tiradentes, tanto no mestrado quanto no doutorado e na Federal, apenas no mestrado, já que estamos em processo de implementação do doutorado. Mas, assim, a vida tem suas, né, suas variações. Também fui conselheira CNJ, o mandato ele ocorreu de 2020 a 2022, que foi justamente a época da Da pandemia. Então, pandemia. foi uma época bastante atribulada, de muito trabalho para o próprio CNJ. Basta ver a evolução do número de resoluções naquela época, né? Historicamente falando, foi uma época de muita produção lá do CNJ, justamente por causa da quantidade de sessões que se multiplicaram em virtude da virtualização, né? Com a virtualização acaba que é possível você multiplicar as possibilidades de reuniões. E aí o plenário produziu muita coisa, muita resolução, muita coisa. Então foi uma época, na minha época do CNJ, foi uma época de muitos eventos, muita movimentação. Todo mundo em casa, todo mundo, na verdade, trabalhando. Né? Então, Verdade. foi E isso. nesse ponto eu queria destacar aqui duas coisas aqui nessa fala de Flávio. Primeiro, registrar essa minha satisfação de ter sido o seu orientador do doutorado. Mas não quero só dizer só isso. Flávia é um fenômeno. Flávia tem uma disciplina que é impressionante. Ela vinha a Salvador, ia ali também, tomava café da manhã na minha casa, a gente ficava conversando, ia realizar as atividades, produzia muito, e a ponto de ela foi da segunda turma do doutorado, mas ela adiantou tudo e foi a primeira a defender na nossa reabertura. Então, isso é um fato que mostra que ela se tornou parte, realmente, um marco na história do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Né? Isso é uma coisa que eu quero registrar. E a tese dela é uma tese tão sensacional que é objeto, inclusive, de uma outra entrevista nossa. Vocês confiram lá no ABDT Entrevista sobre trabalhador autônomo economicamente dependente. É um vídeo muito importante, altamente atualizado, né, e que precisa ser sempre discutido. Mas, Flávio, já feitas essas observações, eu queria, na verdade, e foi ótimo, porque você fez um grande resumo aí da sua vida, só que eu queria que você falasse uma coisa que é peculiar, né? Porque como é que o direito surgiu em sua vida, né? Por quê? Porque há uma herança familiar, né? Vamos lá.
minha mãe era professora da Universidade Federal de Sergipe. Na verdade, quando eu nasci, ela já era professora da Universidade Federal de Sergipe, numa época que era difícil mulher ser professora, né? Eram muito poucas as professoras universitárias mulheres. Ela era professora lá da Universidade Federal de Sergipe. E acabou que eu falei que eu estudei sempre em Aracaju, eu estudei no antigo ginásio, né? Hoje o ensino fundamental 2, da quinta à oitava série, lá na própria universidade. Existia o colégio da própria universidade, em que os estudantes de pedagogia, licenciatura da universidade, acabavam fazendo seus estágios lá. Tinha os professores efetivos e tinham os que faziam estágio. Então, eu vivia muito aquela universidade, vivia bastante. Ia de manhã, fazia educação física, almoçava no restaurante universitário, e depois as aulas eram à tarde, fazia, né, a jornada normal como aluna lá do antigo Colégio de Aplicação. Então, assim, a minha ligação ali com o Departamento de Direito da Universidade Federal vem desde a década de 80, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, logo depois, e minha mãe, ela se aposentou, em 1993 ela se aposentou, mas ela continuou no Ministério Público, que ela era, né, promotora de justiça. Ela se aposentou apenas nos anos 2000, que ela se aposentou do Ministério Público. E aí acaba que foi uma grande inspiração para eu seguir na carreira jurídica. Então, era interessante que os professores todos da Universidade Federal já me conheciam, porque eu vivia lá, né? Eu vivia lá e para mim foi uma coisa muito tranquila. Tanto assim que logo entrei no TRT, então assim, foi concomitante começar a universidade e também começar a trabalhar no TRT, o que deu também uma vida prática. Agora, essa ligação com o direito do trabalho é que não teve ligação com a história familiar, porque minha mãe a vida inteira foi professora de direito civil, não Isso, ela é minha professora de colega, direito. na verdade. Eu me relaciono com a mãe e com a filha. É um negócio impressionante, porque, como eu sou um centauro, né, um poliamorista que casou com o direito civil e o direito do trabalho ao mesmo tempo, com a mãe no direito civil e com a filha no direito do trabalho. Aí ela ficou em direito civil, mas como o concurso, né, que eu passei foi do TRT, acabou, né, naturalmente ficando com essa ligação com o direito do trabalho, que não tinha nenhuma tradição, né, na família não tinha nenhuma tradição. Meu pai também não é da área jurídica, então não tinha nenhuma ligação. E acabou sendo por conta do trabalho lá, É. Eu desde queria ainda sempre. agora que você falasse um pouco para toda essa população brasileira e mundial que nos acompanha aqui, um pouco sobre a sua produção acadêmica, porque eu sempre te defini como a minha pupila, não, como um dínamo, né? E eu gosto de mostrar a produção intelectual dos confrades e das confreiras. Ora, sendo uma confreira que é minha primogênita, aí que eu quero que você fale tudo da sua produção intelectual. Eu tenho, na época do doutorado, a gente fez a tese, como produto da tese, nós conseguimos publicar 3 livros autorais, né, livros individuais, e depois disso, antes eu já tinha publicado a dissertação do mestrado. Depois disso, eu fiz, né, vários capítulos de livro, organização de livros, porque como sou professora do mestrado, acaba que a gente tem, né, um contato muito grande com muitos alunos de várias turmas, coisa que o Rodolfo também fazia na época que era nosso professor e continua fazendo. Então, eu participo muito das revistas, das publicações da academia, né, e com publicações em geral relacionadas a processo de trabalho, direito de trabalho, mas também acesso à justiça, também essa vertente do próprio CNJ, que eu trabalhei que eu fui 2 anos conselheira, 2 anos juiz auxiliar da presidência. Então, esse trabalho também relacionado às atividades do CNJ, tanto assim que fiz outro doutorado. Não sei se Rodolfo sabe, mas fiz outro doutorado na época que estava lá no CNJ. Eu estava em Brasília, né? Então eu fiz no IDP e fiz o trabalho justamente sobre acesso à justiça, Agenda 2030, porque fui presidente da comissão da Agenda 2030 do CNJ, e o acesso à justiça, e no caso lá concreto da tese, o acesso à moradia. Então foi, digamos assim, uma nova vertente, né, o que se abriu na minha carreira acadêmica, inclusive, até porque o mestrado né, o que eu dou aula na Federal de Direitos Fundamentais, mas o da Universidade Tiradentes, Direitos Humanos. E o CNJ tem
para além do Observatório de Direitos Humanos, mas várias vertentes na linha de direitos humanos. Então, resolvi explorar isso na época desse segundo doutorado, que finalizou ano passado, Maravilha. o segundo. E já publicou a tese? Não, ainda não, Tem que está publicar. esperando. Sobre que tema? Então, era O título. a Agenda 2030, a implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário, que foi promovida pelo CNJ, e tinha um capítulo final, que era um estudo de caso específico sobre o direito à moradia e o programa Moradia Legal, que hoje, né, o CNJ está até reformulando com outras, porque a cada gestão vão se alterando os programas, né? Mas foi justamente da época em que fui conselheiro, é um período mais marcado Pesquisa, ali. marcado. Ótimo. E agora eu gostaria de fazer a nossa pertinência para a Academia Brasileira de Trabalho. Quando surgiu a Academia Brasileira de Trabalho em sua vida? Qual o momento que você ouviu falar dela a primeira vez? Quando você sentiu vontade de se tornar parte? Como é que foi o seu ingresso? Conte para o nosso público. Foi através de Rodolfo. Eu conheci através de Rodolfo e, na realidade, assim, já tinha falado com ele, né, que tinha interesse, essa coisa toda. Quando um dia Rodolfo me ligou dizendo assim, se inscreva, né, que na época era para o Bolsinhas poder, né, porque estava sem concorrente, precisava no mínimo de 2 concorrentes, era para o Bolsinhas, mas era uma oportunidade para eu me apresentar para o público, né, para a comunidade da academia, para os acadêmicos. E aí me inscrevi ali, aí o Bolsinhas conseguiu, porque já estava, né? Eu me inscrevi no último dia, era mais para compor mesmo. E na eleição seguinte eu fui escolhida. Então, assim, foi uma grande satisfação. Tanto assim, lembra da minha posse? Foi aqui no nosso TRT, né? No evento aqui promovido pela academia, mas aqui, sob a presidência de Rodolfo Pamplona, e a gente fez um grande evento aqui. Fiquei muito feliz com aquele evento da posse. Então, assim, foi muito inspirada no nosso querido Rodolfo Pamplona. Mas aí o que eu digo é que a gente tem, como professor, a condição de ser uma enzima. Ou seja, nós não fazemos nada, nós aceleramos o processo. O brilho que surgiu não foi meu, eu ajudei a lapidar, porque ele é todo seu, minha querida. E nesse ponto, com muito orgulho mesmo, orgulho de confrade, orgulho de colega, orgulho de ex-professor, um orgulho de ex-orientador, um orgulho paternal. Eu olho a sua carreira, né, e vejo você na magistratura, no magistério, no CNJ, na academia, vejo que você se tornou uma jurista completa, que tem uma perspectiva ampla de diversos campos das nossas atuações. E por isso, a pergunta final deste ABDT Memória Viva é: quais são para Flávia Moreira Guimarães Pessoa as perspectivas do direito do trabalho no Brasil e no mundo? É interessante a pergunta. O direito do trabalho, desde quando eu entrei na magistratura, e particularmente a justiça do trabalho, ela sempre anda sofrendo risco de extinção, né? Então, desde quando eu tomei posse, é interessante. Às vezes as pessoas, não, as pessoas que estão tomando posse na carreira, não sei se vale a pena, porque será que vai acabar e tal? Eu digo, olha, tem 26 anos que eu estou na carreira e a conversa é sempre a mesma. Então, assim, a gente tem que fortalecer nossa instituição, né, a própria Justiça do Trabalho, fortalecer o direito do trabalho. A gente sabe que as novas formas de relação de trabalho, elas existem e elas devem ser incorporadas. Eu não sou aquela pessoa, tem várias pessoas que são raiz do ponto de vista que é apenas sob a égide da CLT. Eu acredito que não, eu acredito que possa ocorrer diversas formas de relações contratuais e que a gente, na Justiça do Trabalho, tem plena condição de fazer a análise e aplicar o direito ao caso concreto a depender do contrato. Então, assim, o que eu vejo? Não dá, na minha cabeça, não dá para a gente manter os mesmos critérios que existiam desde quando a CLT foi criada. Então, assim, o mundo mudou bastante. A gente, na atividade jurídica nossa, ou seja, dentro do próprio tribunal, que é uma atividade mais intelectual, mesmo assim, houve uma diferença enorme de quando a gente entrou para como está agora. Então, imagine em outros tipos de relação que acabaram, né, tendo uma alteração maior. A gente
tem, né, tanto a Justiça do Trabalho como os princípios do direito do trabalho têm plena condição de atender essa necessidade, porque existe necessidade, os conflitos vão existir nessas relações de trabalho lato sensu. E vejo que a gente tem plena condição de atingir esse objetivo, ou seja, de atender aqueles reclamos dessas novas relações de trabalho. A academia, inclusive, desenvolve inúmeros eventos, né? Quantos já vieram? Revolução 4.0, novas relações de trabalho. A gente vê pelos próprios temas dos eventos que vão sendo realizados ao longo dos anos, essa tentativa de atender aos novos reclamos, né? Claro, a gente tem sempre uma luta de forças aí, mas todos os ramos do direito também são assim, né? Então, eu vejo grandes perspectivas desde que se adapte a essas novas mudanças. É ótimo conversar contigo, a gente tem uma sintonia muito forte, mas infelizmente eu preciso encerrar por causa da limitação temporal da nosso programa. O que não há limite é o afeto que devota o respeito e a admiração. E, minha querida, eu vou lhe dar a palavra para suas considerações finais agora nesse nosso episódio do ABDT Memória Viva. Dizer que tenho uma grande alegria estar aqui, uma alegria maior ainda ser entrevistado pelo nosso querido Rodolfo Pamplona, e dizer que a academia está sempre aí à disposição para os novos reclamos, como eu mencionei, os novos reclamos do direito e das necessidades da sociedade. Fico muito feliz em estar aqui. Eu fico mais feliz aqui. E, meus amigos e minhas amigas, terminamos aqui mais um episódio do ABDT Memória Viva. Aproveite para conhecer todos os programas anteriores dessa playlist e das outras playlists. Veja também o ABDT Entrevista, veja os nossos podcasts, acompanhe nas redes sociais, notadamente no Instagram, a Academia Brasileira de Trabalho, e você verificará como é pulsante o pensamento dos juslaboralistas brasileiros. Até o próximo episódio. Queremos por isso